tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, nós fizemos uma prece antes de iniciar as atividades. Então, amado Jesus, aqui estamos, nós buscando conforto, buscando esclarecimento, que nós possamos nos apaziguar, nos acalmar das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, e recebendo esse alimento que é o Evangelho do Cristo, que nos consola, que nos esclarece, que possamos fixar tudo aquilo que for dito e tirar o melhor para nós, Jesus. Nos abençoa, Jesus. Nos fortalece com teu olhar amoroso, como irmãos que somos teus. E te pedimos para o nosso companheiro Élico, que ele seja inspirado e intuído nesse Evangelho que nos dá todo o reforço, toda a luz para a nossa caminhada aqui, nesse planeta Terra, onde somos acolhidos e aonde buscamos o aprendizado. E assim, Jesus, em teu nome, damos por iniciada a atividade de palestra. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro. Eu sou o Afonso. Mais um capítulo do nosso Evangelho. Vamos terminar hoje o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos abordar os itens de 24 a 26, encerrando esse capítulo. E o nome desses itens é os limites da encarnação e a necessidade da reencarnação. Então, muitas pessoas perguntam quantas vezes ainda eu vou ter que reencarnar? Muitas pessoas se preocupam com isso. Quantas reencarnações nós temos que ter? Quanto tempo vou demorar para chegar num mundo melhor? Bem, não existe limites bem definidos para as encarnações. A cada nova existência, o espírito dá um novo passo adiante na senda do progresso. Aquele que caminha mais depressa, que se esforça mais, que vence mais rápido as suas deficiências, as suas dificuldades morais, intelectuais, ele diminui o número de provas até que se torne livre de todas as impurezas e não tenha mais a necessidade de ser provado numa vida material como aqui do nosso planeta. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso ele é infinito e nós caminhamos muito lentamente. Nós podemos ver há quanto tempo Jesus esteve conosco e nos deixou o itinerário que nós tínhamos que seguir. Olha, ame o próximo, ame a Deus, né? Faça para o outro aquilo que tu gostaria que te fizesse. Faz 2000 anos e nós estamos nas mesmas lutas de sempre, com toda aquela dificuldade de aceitar o nosso coleguinha que pensa diferente da gente, aquele familiar que às vezes parece que é tão difícil para nós, mas nós não nos damos conta que nós também somos difíceis para que eles possam nos aguentar, convivermos, né? Então 2000 anos se passaram e nós estamos aqui lutando para que a gente consiga perdoar, tolerar, aceitar, que dirá amar o próximo. Que a gente muitas vezes não consegue aceitar, né? A gente às vezes não consegue conviver, a gente precisa sair de perto do filho, ou do pai, ou do cônjuge. Então, se é tão difícil isso, que dirá o próximo, seja ele quem for. Quem é o próximo? É todo aquele que estiver perto de nós na hora em que a gente estiver tendo qualquer atividade. Então, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de que a gente progrida, para que a gente alcance a perfeição. Esse é o principal objetivo. Nós não viemos aqui para sermos
felizes e desfrutarmos de uma praia bem boa, né, do ar-condicionado, de uma viagem maravilhosa, de bastante dinheiro no bolso, belo carro, mordomias 1000, prazeres que a comida, que a bebida, que o sexo proporcionam. Nós não viemos aqui com esse objetivo. Isso tudo faz parte, eu sempre gosto de privar. Nada é proibido, desde que a gente tenha equilíbrio nas nossas ações. E a gente tem momentos de felicidade neste momento, né? Entre uma prova, entre uma expiação e outra, a gente tem momentos de felicidade, né? E que a gente tem que desfrutar. É lógico, porque habitamos um corpo material, vivemos num mundo material, é lógico que nós precisamos conviver com as coisas da matéria e usufruir dessas coisas da matéria com responsabilidade, não é? Então, mas o objetivo não é esse. O objetivo do espírito é a evolução, é nos tornarmos espíritos melhores, para aos poucos irmos crescendo e habitarmos um dia um mundo superior, sermos um espírito superior e conseguirmos nos amarmos a todos nós. Então, é através desse trabalho aqui nesse mundo material que nós vamos desenvolvendo intelectual e moralmente, né? Para uns é uma expiação, para outros é provas, para outros é uma missão, mas no fundo é tudo um pouco para todos nós. Então, e aí o que é essa expiação? A expiação consiste justamente em nós passarmos por essas dificuldades, né, em que a gente é colocado. Mas por que passamos por dificuldades? Porque nós é que geramos essas dificuldades. Desde que nós fomos criados, nós não teremos que passar por sofrimentos se nós fizéssemos tudo certo. Mas pela nossa ignorância, pela nossa imperfeição, nós cometemos erros. Viemos cometendo nas encarnações todas até aqui e agora. Então, é justo que a gente tenha que sofrer algum dano pelo dano que nós causamos aos outros. Pegamos caminhos equivocados, então é natural que a gente tenha que se ajustar à lei. Porque assim como Deus nos deu o livre-arbítrio, fazermos o que nós quisermos, Deus não proíbe. Nem a doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita, o espírita pode fazer isso, pode fazer aquilo, a doutrina espírita não proíbe nada. Vai da consciência e do desejo de cada um. Agora, a gente sabe que o espiritismo tudo espera de nós. Espera que a gente seja responsável o bastante nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Então, da mesma forma que Deus nos dá a possibilidade do livre-arbítrio, mas nós precisamos, sim, ter a responsabilidade, porque essa é outra coisa que Deus nos dá quando nos cria, além do livre-arbítrio, a responsabilidade pelos nossos atos. Então, se nós adulteramos a lei no passado, nós temos que recompor agora. Se eu tratei mal uma criatura no passado, agora eu vou ter que refazer. Porque não basta dizer que se arrependeu. Não é só o arrependimento. Não, mas eu me arrependi de ter feito mal para determinada pessoa. Não, mas tem o resto. Se arrepender, expiar, quer dizer, aquela dor que tu fez o outro passar, tu vai ter que passar para que tu aprenda. Para que tu realmente tu sinta na carne o mal que é, que tu não faça de novo. E a outra é a reparação. Aí tu vai amparar, vai ajudar aquela criatura ou outra que esteja na mesma situação. Normalmente, muitas vezes a gente comete erros com alguns e até ajuda outros que estavam na mesma situação. Mas o importante é arrependimento, expiação e reparação. Todos os espíritos precisam reencarnar? Sim, todos precisam reencarnar. É uma necessidade, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Esse simples, gente, quer dizer que nós somos criados todos do mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal,
que é a origem de tudo, da madeira, do cimento, do concreto, de todos os fluidos, do nosso corpo material, do nosso perispírito, todos foram criados a partir do fluido cósmico universal, que encobre, que monta, que está em volta de todo o nosso globo. E é esse fluido com que a gente é constituído, e tudo que tem no nosso globo é constituído a partir, em qualquer outro, do fluido cósmico universal, que encobre esse globo. E em cada mundo, o fluido cósmico é de acordo com a natureza daquele mundo e da natureza dos seus habitantes. No mundo superior, o fluido cósmico que compõe esse mundo, de que se originam ali os espíritos, é um fluido menos denso, mais sutil, tanto que nos mais elevados mundos há quase que uma confusão, confusão não, mas estão sobrepostos corpo material e corpo espiritual, perispírito e espírito, né? Então, e Deus é justo também e não pode fazer que uns sejam mais felizes do que outros. Então Deus criou todos simples e ignorantes. Eu não falei ignorante, mas o ignorante não é ser grosseiro, né? Mas ignorante quanto não saber aonde pode chegar. Todos nós, quando criados, não sabíamos, Érico, tu vai chegar lá em tal condição de angelitude, de espírito superior. Então a gente não sabe. Então por isso que a gente erra. A gente vem aprendendo. Por quê? Porque Deus quer que nós, através dos nossos méritos, a gente evolua. Se eu fizer alguma coisa errada, eu digo, mas esse caminho aqui não dá porque eu sofro. Isso aqui me causa dor. Então eu preciso ir por aqui. Vou por ali. Se eu errar de novo, aqui eu não posso, porque me deu uma consequência negativa. Então eu sou ignorante quanto aonde eu posso chegar. Mas eu sei que eu posso chegar. Por quê? Porque Deus, quando nos criou, colocou na nossa consciência, pergunta 622, se eu não me falha a memória do Livro dos Espíritos, onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então a gente sabe do que é certo e o que é errado. A gente sabe. Quando nós adquirimos a consciência, a gente consegue definir isso. Conseguiu, a partir daí, definir o que é certo e o que é errado. E quando às vezes uma criancinha pequena, a gente diz, não faz. Ele sabe que não é para fazer, mas ele fica te olhando e esticando a mãozinha para pegar um vasinho, puxar uma coisa de uma mesa, né? Botar a mão no fogo, no fogão, em alguma coisa. Ele fica te olhando, a criancinha ali, não sabe falar, não sabe caminhar direito, mas ele já fica te testando. E tu diz, não, aí ele recolhe a mãozinha. Porque ele sabe o que é certo e errado, assim como nós. A gente sabe, determinada coisa não é bom, determinado ambiente não é bom para mim. Eu discutir com a minha vizinha, com o meu colega, não é bom. Eu não aceitar o erro do outro não é bom. Eu ter preconceito não é bom. Eu ser orgulhoso não é bom. Eu ser soberbo não é bom. O que é bom? É eu ser humilde, tolerante, paciencioso. Isso é bom. Mas eu sei que não é bom eu ser agressivo. Mas o fulano me disse uma coisa que eu não gostei, eu já vou tirar as caras, já vou querer brigar, ou vou xingar o cara, né? Então, eu sei que isso não é bom, mas eu faço. Então eu vou sofrer as consequências disso, não é? E aí a gente vai aprendendo, tropeça, cai, aí daqui a pouco vem uma dorzinha, aí tu, não posso mais fazer isso, não é? Então, Deus não fez ninguém mais feliz uns do que os outros. Fez todo mundo igual. Todo mundo precisa lutar para conseguir alcançar o seu objetivo. Aqueles que mais se esforçam chegam mais depressa ao fim das encarnações. Quanto menos imperfeições, menos tormentos nós vamos ter. E as aflições, invariavelmente, como já dissemos, são a consequência. Os nossos sofrimentos são as consequências da nossa imperfeição. Tudo, como na natureza, tem como origem o fluido cósmico, né? Nos seus diferentes estados, nos mundos diferentes que os espíritos habitam. Então, há essa necessidade da harmonia da matéria com o mundo em que ele está.
em qual o nosso propósito, em qual é o nosso estágio evolutivo aqui. Nós, como habitamos um mundo imperfeito, onde as nossas imperfeições são gritantes, né? Somos espíritos imperfeitos, nós somos compostos desse fluido cósmico da Terra, que é um fluido mais denso. E poderia ser diferente por todas as nossas pensamentos doentios, agressivos, em todas as áreas da evolução do ser humano. Então, os nossos pensamentos, nossa mente é um dínamo gerador. Tudo que nós criamos está envolto da nossa Terra. Então, o nosso fluido cósmico universal é composto de todas essas nossas energias negativas. Para nós irmos para um mundo melhor, precisaremos que o nosso perispírito e o nosso corpo vá ser criado a partir daquele, nós vamos modificando o perispírito. Então, tudo na natureza se encadeia e é solidário. Nada é por acaso. Quanto mais evoluído o mundo, mais sutil, menos denso o fluido cósmico que o reveste. Então, e nós sabemos que o homem é formado por 3 partes, né? O corpo material, que é esse nosso corpo de carne, o perispírito, né? E o espírito. O perispírito é o molde desse nosso corpo, é o corpo do espírito, porque o espírito é uma centelha, é o ser pensante. Mas para que ele haja sobre esse corpo material, precisa do perispírito, esse corpo fluídico, que faz o meio entre um e outro. O espírito pensa e, através do perispírito, ele age no meu cérebro, fazendo com que o meu cérebro comande a minha mão, comande a minha perna, comande a minha fala, faça com que eu ouça, né? Então, ao espírito, perispírito e o corpo físico. Quanto mais sutil o mundo, quanto mais nós evoluímos, o mundo melhor, espíritos melhores, menos denso é o corpo, menos denso é o perispírito. Então, a materialidade desses envoltórios vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Num mundo um mundo mais superior do que a Terra, digamos assim, né? Já temos menos infortúnios, menos doença, porque o nosso corpo não é tão grosseiro. Então, está menos sujeito às situações materiais que a Terra aqui nos oferece. Então, menos doença, menos acidentes, menos problemas físicos, porque estamos num mundo onde o aparelho que nós vamos utilizar num outro mundo é mais sutil, está num grau mais elevado, mais fluídico, né? E assim, de grau em grau, de elevação do espírito, nós vamos nos desmaterializando, até que então ambas as partes, né, acabam se confundindo. Então, fica claro que o espírito se reveste de um invólucro e que esse vai depender do mundo em que ele habita. Aquele espírito que está num mundo mais elevado e que tem um perispírito e um corpo mesmo mais sutil, um espírito puro, digamos assim, ele pode ir a outros mundos, o que não acontece conosco. Nós, aqui na Terra, devido à nossa grosseira matéria e a um perispírito denso ainda, um fluido cósmico denso, nós não conseguimos ir a mundos mais elevados. Em raros, vai dizer, mas eu vi dizer que o Chico Xavier foi. Bom, mas foi só o Chico Xavier, né? Então, né, não é qualquer um. Então, quando convidado, quando necessário, quando tiver mérito, o Chico foi levado a um mundo, num desdobramento mais elevado, para ver como é um mundo feliz. Para ele ter noção do que é um mundo feliz. Mas são casos raros. Normalmente nós não conseguimos ir a um mundo melhor do que o nosso. Mas espíritos que habitam em mundos melhores podem vir até o nosso, para cumprir com as suas missões.
Então, o estado de pureza deles permite que eles possam vir cumprir missões em mundos inferiores, né? Quando o espírito trabalha para a sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Então é isso que a gente sempre fala aqui, a gente fala do Evangelho, que a gente precisa se melhorar, que a gente precisa amar, tolerar, ter paciência. Por quê? Porque isso é para favorecer para os outros? Não, é para nós. Todo mundo quer saber quantas encarnações vai ter, quanto vai demorar para evoluir. Olha, depende de cada um, do esforço que fizer, da sua vontade, da sua força de vontade, do seu interesse, em que isso passe mais rápido, né? Então, continuar reencarnando aqui na Terra ou no mundo de provas e expiações depende somente daquela criatura, depende do seu esforço. E na erraticidade, que é o intervalo em que a gente tem entre um mundo e outro, entre uma encarnação e outra, não entre o mundo, entre uma encarnação e outra, nós passamos um tempo na erraticidade, num outro plano, numa outra dimensão, mas ligados à Terra, porque o nosso perispírito é composto dos fluidos aqui da Terra. Então nós não podemos ir para outro. Não, eu vou lá num mundo bom, agora puro, depois que eu desencarnar. Não, espíritos que na nossa condição não vai, quando desencarnar, ir para o céu, ir para o paraíso, ir para o mundo feliz, você ter só felicidade. Não, nós vamos, se eu sou agarrado no dinheiro, eu quando desencarnar vou continuar agarrado no dinheiro, porque eu carrego comigo todas as coisas que eu penso, que eu gosto, como eu ajo, onde está o meu coração, digamos, onde estão minhas vontades, é no perispírito, é o HD do corpo humano, né? Do espírito. Então lá está tudo gravado, né? É aquele HD em que tudo que eu aprendi de bom ou de ruim está ali. Tudo que eu fiz está ali. Então, se eu gostava de dinheiro, se eu era avaro, se eu era uma pessoa mesquinha, ou se eu era soberbo, ou se eu gostava desmensuradamente de sexo, ou de bebida, ou de droga, ou seja lá do que for, de falar mal da vida dos outros, ou de trair os outros, de assassinar o outro, de roubar, de estuprar, sei lá. Tudo aquilo eu vou continuar do outro lado gostando, querendo, porque eu vibro naquela faixa. Então, quando eu estiver na erraticidade, eu vou carregar todas as minhas virtudes e os meus defeitos. Então, eu vou por sintonia vibratória, de encontro, né? Vou ao encontro daquelas criaturas que pensam e agem conforme eu ajo. Eu vou me reunir com aqueles que gostam de sexo, ou de dinheiro, ou disso, ou daquilo, ou que gostam de fazer bem para os outros, ou é uma pessoa cordial, amável, ou é agressiva, violenta. Então, questão de sintonia. Eu vou procurar a minha turma do outro lado. Então, o grau de sintonia de atitudes nossas aqui na Terra vai nos dizer aonde e com quem nós estamos sintonizados no outro lado, quando desencarnarmos, esperando uma nova reencarnação, né? Então, não quer dizer, desse modo, no mundo espiritual, o espírito vai ser mais ou menos feliz e esclarecido, conforme ele esteja mais ou menos desmaterializado. Claro que se eu gosto de um churrasco bem gordo aqui, quando eu passar para o outro lado, eu vou continuar gostando de um churrasco bem gordo, né? Se eu gosto de uma cerveja bem gelada, eu vou continuar gostando lá. Então, a gente precisa sempre controlar os nossos desejos. Se eu gosto de jogo, eu vou continuar gostando de jogo, de baralho, seja lá do que for, do outro lado. Se eu gosto de sexo, fora do normal, né, eu vou do outro lado também buscar isso. Então, toda a gente precisa controlar, enquanto estamos aqui, os nossos prazeres, os nossos desejos, os nossos envolvimentos. Então, a gente precisa guiar a nossa vida, dar diretriz e limites às nossas ações, pensamentos e fala. Ah, não, mas eu não faço. Mas pensa. Pensou, está sintonizado, está fazendo. É a mesma coisa que fazer. A pessoa começa a pensar e viaja na maionese lá, né? Pensando, que bom. Mas não faz. Às vezes não faz porque não tem oportunidade.
ou porque no ambiente que ele está, ele não pode fazer. Mas deseja fazer, alimenta o desejo. Não é o questão de dizer, a gente não tem como evitar os pensamentos que são indevidos. Não tem como evitar, porque o cérebro está sempre pensando. Mas eu posso não deixar esse pensamento tomar conta de mim. Eu não preciso alimentar esse pensamento. Então eu sempre digo assim, que a gente, eu não posso deixar o urubu fazer ninho na minha cabeça. Eu não tenho como impedir dele sobrevoar. Pode sobrevoar na minha cabeça, mas eu não posso deixar ele fazer ninho na minha cabeça. Então os maus pensamentos virão, com certeza. Ninguém aqui é anjo, todo mundo é imperfeito. A gente tem maus pensamentos. E esses maus pensamentos eu tenho que coibir. Eu tenho que, não posso pensar isso. Mudar o trajeto. E às vezes a gente vai do pensamento para a palavra, da palavra para o ato, porque a gente se permitiu alimentar pensamentos. Necessidade da reencarnação, todos nós temos. A passagem dos espíritos pela vida corporal ela é necessária porque é aqui que a gente aprende. Então, ele não ensina uma criança assim, A, B, C, então junta o B e o B e o A faz Bá, O Delcio, por exemplo, que aprendeu a ler na cartilha da Sarita, lembra, Delcio? Vovó viu a uva, não era assim? Então, a gente ficava, aí a professora ia dar ali, escreve 100 vezes ali, vovó viu a uva, Então, a gente, pela repetição, vai aprendendo, assim é na encarnação. A gente reencarna, passa por um problema, passa por outro problema, passa por outro problema. Agora aprendeu, não posso mais fazer aquilo lá, porque senão eu vou sofrer a consequência. Eu sou responsável pelos meus atos, E essas tarefas desenvolvem a nossa intelectualidade, a nossa inteligência. Deus, como é soberanamente justo e bom, considera igual todos os seus filhos. Por isso concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações, a mesma liberdade de ação. E Deus é tão justo, tão bom, que não fez ninguém melhor que os outros. Então é o que nós dissemos. Todo mesmo tem o mesmo ponto de partida. E o final todos vão chegar. Não, esse aí nunca vai ser feliz. Um dia vai. De tanto sofrer, um dia ele vai fazer as coisas certas. E vai chegar lá. Então não tem essa assim, tem segmentos religiosos, que dizem que não, Deus criou os anjos, criou os querubins, os arcanjos, seres superiores da criação. Opa, mas então Deus não é justo. Fez o Érico ter que sofrer, estudar, trabalhar a vida inteira para conseguir alguma coisa, e aí já criou anjos e querubins e arcanjos, já direto lá no paraíso, só na boa, só dando pitaco para ajudar os outros sem sofrer nada. Não, Deus é justo e bom. E ama todos os seus filhos iguais. Todos tiveram o mesmo começo e todos vão chegar lá na condição de espíritos puros, num mundo puro, num mundo melhor. Porque qualquer privilégio seria uma preferência. Se Deus desse privilégio para algum, ele teria preferência por aqueles alguns. E qualquer preferência de Deus seria o quê? Uma injustiça. E como Deus é justo e bom, não há injustiça. Então todos saíram do mesmo lugar. Mas e Jesus? Jesus foi criado simples e ignorante como nós. Só que muitos séculos, milênios antes. E fez todo esse trajeto que nós estamos fazendo. Até chegar à condição de um espírito crístico, que é lá o topo. E aí recebeu nada menos, nada mais do que a incumbência de comandar a terra. Seu espírito ali desde a criação do globo terrestre, Jesus estava ali. Tudo, como a vida biológica, tudo, Jesus. Mas por quê? Ele foi um ser superior, criado à parte? Não. Ele cresceu, ele fez toda a caminhada que nós estamos fazendo. É como Deus está incessantemente criando, então há essas diferenças de espíritos que estão lá no topo e outros que estão iniciando. Não tem selvagens aqui, nas nossas selvas aqui, no Brasil, na África, em qualquer país aí. São espíritos que estão começando a caminhada.
Então depende só de nós. Necessidade de encarnação todos temos. Ninguém vai furar a fila. Não é como a fila o cara que paga lá para alguém furar a fila no posto de saúde lá. Ô fulano, fica na fila para mim aí que eu vou chegar mais tarde. Não tem isso. Né? Todos vão fazer toda a trajetória. Todos vão chegar lá. E com certeza, mesmo que não queira. Um dia, ou pela dor ou pelo amor, ele vai alcançar esse objetivo. Então a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início das suas vidas. A primeira prova do uso de que farão do seu livre-arbítrio. Então nós vamos fazer. Como é que nós agimos no nosso livre-arbítrio, né? Somos responsáveis pelo que nós decidimos. E aí, como o tempo nos terminou, nós vamos ficar por aqui dizendo que pensamos bem nos nossos pensamentos. Pensemos no nosso pensamento, é um plenasmo ainda, não ficou legal. Mas vamos analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que cada dia na nossa existência a gente seja um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. A gente vai errar muito, vai cair muito, vai sofrer muito, mas é assim, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente erradicar um defeito. Não sabe como é difícil parar de comer uma coisa que a gente gosta, de beber uma coisa que a gente gosta, de fazer uma coisa qualquer que a gente gosta. Como é difícil. Então, mas nós temos a inteligência para pensar o que é bom e o que não é. O que nós queremos para nós? Muito obrigado pela atenção, muita paz. Que Jesus nos envolva a todos com muito amor.